Fala, amigos! Bom dia! Quem lembra da história que eu contei ontem das camisas do Vitória? Vem cá, Gui. Vem cá. Que é meu filho, Guilherme. Baixa aí, Gui, um pouquinho. Tudo beleza com você? Tudo Dá um bom dia beleza? pra galera aí. Bom dia, rapaziada do Resenha do Leão aí. Vem cá. Eu falei ontem com o pessoal no vídeo, no programa de ontem, que você já ganhou 2 camisas de jogadores do Vitória. Aí, mostra aí, vá. Qual das duas A primeira, vá. Essa aí. Essa aqui? Mostra lá na tela lá, vá. Essa foi de quem? Baixa aí. Thiago Carleto me deu essa camisa aqui no treino. Né? Esqueci que ano foi. 2021. 2021, é. Eu tava lá gritando no aquecimento lá, né? Antes de começar o jogo. Aí ele jogou essa aqui pra mim. Pronto. Aí pega a outra agora, vai. A outra. Baixa aí pra você aparecer. Quem foi que te deu essa daí? Matheus Gonçalves. Você sabia que os dois estão presos? Rapaz, ninguém mais vai te dar camisa, irmão. Esqueça. Não vai ter mais camisa. Porque teve um rapaz que falou, sabe o que ontem? Vou pedir pra minha sogra dar uma camisa a ele. Peraí, velho. Ai, meu Deus do céu. Rapaziada, vai lá, Gui. Deus abençoe, viu? Um abraço pra você. Daqui a pouco a gente se fala. O Vitória se reapresenta nesta sexta-feira com 24 jogadores. Vou trazer a lista para você. Vamos saber também como andam as movimentações do mercado da bola dos principais concorrentes do Vitória. Fortaleza, Sport, Juventude, Santos, São Paulo, Vasco, Grêmio, Ceará e Mirassol. Vamos falar sobre isso. Não sei se você assistiu o vídeo de ontem à noite, quando eu falei sobre o relógio da SAF. Bom, eu quero complementar algumas informações e quero fazer aqui um comentário até de certa forma extenso sobre o diretor de futebol do Vitória, Gustavo Vieira. Até o momento, pelo menos de forma oficial, apenas uma contratação até agora. Já podemos criticar? Já podemos cobrar? É uma pergunta que eu estou fazendo e não uma afirmação, tá? Marcos já está criticando. Eu estou te perguntando. Fechou? Falaremos sobre tudo isso. Deixa seu like aí. Se inscreva aqui no nosso canal, que tem um oferecimento de Uniagro 20 anos de campo. Na fazenda, no estádio Agro, em todos os campos. Um abraço para o Paulo Godin, que é o nosso patrocinador master do Resenha do Leão. E quero mandar um abraço também para 2 inscritos especiais. Os senhores Ielson Amorim e também seu Carlos Alberto Torres. Sabe por quê, gente? Eu sei que tem muitas pessoas que assistem diariamente, assiduamente, aqui o Café com Leão. Mas esses 2 é presença marcada no Bom Dia logo cedo, cara. Todo santo dia esses 2 deixam lá um comentário. Bom dia, Marcos. Bom dia, rubro-negros. Todo santo dia. Então, um abraço para eles 2 aí. Tem muita gente também que pede abraço, só que eu esqueço, gente. Na hora eu vejo e depois eu esqueço. Mas vai dar certo, viu? Vamos nessa. Deixa o like e se inscreva no Resenha do Leão. Eu quero começar aqui, ó, com a lista que vai se reapresentar sexta-feira. Arcanjo Fintelman e Thiago Couto, que é o único contratado até o momento, de forma oficial. Cáceres, Claudinho, Maicon Jesus. Zé Marcos, Edu Neres e Halter. William Oliveira, Baralhas, PP, Ronald e Ricardo Hiller. Mateuzinho, Felipe Cardoso. Oswaldo, Léo Pereira. Carlinhos, Eric, Kaiser, Lucas Braga e Fabri. O Carlinhos e o PP têm situação ainda indefinida, tá? Mas enquanto não tiver proposta, eles estão mantidos no elenco do Vitória. O Janderson já viajou, não volta mais. E o Mosquito também não deve se reapresentar na sexta-feira, não. Ele que tem negociações avançadas com o clube do Japão.
Agora eu quero falar do assunto de ontem. O vídeo foi o seguinte: o relógio da SAF. Para você que está pegando um bonde andando, eu explicava que, ainda que o Vitória encontre um investidor, um grupo, uma empresa, esse ano, a coisa não é tão simples, né? Ah, achou o QSI, amanhã assina, virou SAF. Não é assim. Existem processos demorados. Vou te dar um exemplo do Bahia. Ah, Marcos, para de dar o exemplo do Bahia. Não tem como, gente. O Bahia hoje é uma referência de SAF. Queira você ou não. O Bahia começou as tratativas com o Grupo City no início de 2022. Sabe quando concluiu, sacramentou? Dia 4 de maio de 2023. Foi praticamente 1 ano e meio depois. É muito tempo os processos. Porque senta daqui, senta dali, você sabe como é. Aí vai para o conselho, não, dessa forma aqui a gente não vai aprovar não. Volta de novo. É um parto. Aliás, é mais que um parto. Então, por exemplo, o Vitória tem um campeonato brasileiro agora pela frente, ainda sem SAF. E provavelmente, o Brasileirão de 2026, e eu espero que o Vitória permaneça na Série A, também deve começar sem a SAF, sem o dinheiro de SAF. Olha a guerra que nós temos pela frente. Olha a luta que nós temos pela frente. Não vai ser fácil, gente. É algo realmente demorado. E eu espero que o Vitória consiga achar o seu investidor para que já comece a modelar o seu estatuto conforme a proposta desse investidor. Porque anteriormente, o Vitória queria fazer como Fortaleza, preparar o modelo e buscar investidor. A narrativa mudou. Agora é achar o investidor para modelar o seu estatuto, conforme a proposta do seu investidor. Então, temos aí uma mudança de rota. E nós temos que daqui para frente nos unir para o Vitória não cair para a segunda divisão. E eu vou falar sobre isso aqui com relação ao Gustavo Vieira, tá? Já já. Então, ficou claro essa questão da SAF, né? Acho que ficou bem explicado. Vamos falar agora do mercado da bola, né? Quais clubes aí brigam com o Vitória? Na minha opinião, tá, gente? O Fortaleza, o Sport, o Juventude, o Santos, o São Paulo, o Vasco, o Grêmio, o Ceará e o Mirassol. Eu sei que tem alguns aqui que estão um pouco mais acima, mas o campeonato é muito longo. Então, eu creio que esses clubes aqui, ó, Fortaleza, Sport, Juventude, Santos, São Paulo, Vasco, Grêmio, Ceará, Mirassol e Vitória. Nós estamos falando aqui da metade dos clubes que estão em situação ruim. Muitos dizem, por exemplo, que o São Paulo se parece muito com o Cruzeiro, que caiu lá atrás para a Série B e demorou para voltar, né? Muita gente compara a situação financeira do São Paulo com a do Cruzeiro daquela época. Dizem que a situação é crítica, é absurdamente crítica. Então vamos lá. O Fortaleza, pela pesquisa rápida que eu fiz, tem algumas negociações em andamento, mas não fechou com ninguém. O Sport já fechou com Pedro Augusto, volante do próprio Fortaleza, e também com o Gabriel, goleiro do Vitória. O Juventude já fechou com Marcelo Hermes, lateral do Criciúma. Mas lembra do Luan Cândido, que o Vitória queria? Que o Vitória chegou a tratar? Pois é, só falta assinar. Lateral esquerdo, tá? E também o Rafael Bilu. E eles também estão negociando com o Gabriel Veron e com Gatito Fernandes, ex-goleiro do Vitória. Então, Juventude desses clubes aqui é o que mais tem se movimentado. O Santos renovou com o Neymar,
apenas isso, né? Tem outras situações, mas nada concretizado. O São Paulo demitiu o treinador e contratou o Crespo, Hernan Crespo, já está treinando. O Vasco, o Grêmio tem algumas negociações, mas nada fechado. O Mirassol já fechou com o Felipe Jonathan, que o Vitória chegou a tentar também na primeira janela. E fecharam com o Carlos Eduardo, que era do Vitória. O Ceará não tem nenhuma negociação em andamento, pelo menos de forma exposta, né? Nada assim envolvendo o nome aí do Ceará. Agora, gente, nós vamos falar do Gustavo Vieira. Rei das borrachas, tudo em artefatos de borrachas. Rua Barão de Cotegipe, na Calçada. Só existe lá, viu? Recuse imitações. Um abraço para o meu amigo Narciso, Rei das Borrachas. Vilas Embalagens, uma loja completa para você que tem o seu comércio, a sua empresa, o seu negócio, tudo para sua casa, para o seu evento, para sua festa, para sua comemoração, em Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico. E lembrando você que quem é ouvinte do Resenha do Leão tem desconto na Vilas. Procura o gerente Joelmo e exija o seu direito. Vilas Embalagens. Porque eu já vi alguns comentários de alguns torcedores dizendo assim: o Gustavo Vieira chegou aí, a mesma coisa que nada. Tá pior que a manequinha. Eu já vi esses comentários, tá? E a pergunta que eu faço é essa: já podemos criticar? Já podemos avaliar o trabalho do Gustavo Vieira? Ou ainda é cedo? Vitória não anunciou praticamente nenhuma contratação de forma oficial, à exceção da troca do Gabriel com o Thiago Couto. As saídas praticamente estavam todas já alinhadas, até mesmo antes aí, praticamente, do Gustavo Vieira chegar. Quando ele era diretor de futebol do São Paulo, e é importante você escutar isso para você entender onde eu quero chegar, ele ficou de 2014 a 2016, são 2 anos. Ele trouxe Luiz Fabiano, Ganso, Alexandre Pato, repatriou o Kaká, Michel Bastos, Souza, Centurion, Lugano, trouxe de volta, Mena, Caleri a primeira vez, Maicon a primeira vez e Cueva. Olha o nível das contratações. Olha o nível. No Santos, ele trouxe o Gabigol de volta. Só que no Santos ele só ficou 2 meses, tá? Ali no finalzinho de 17, início de 18. E teve algumas decisões acordadas com a diretoria, inclusive questões de orçamento para contratações. E a diretoria do Santos, em algum momento, desalinhou isso com ele. Não estava de acordo com aquilo que tinha acertado. E aí teve essa divergência. Ele acabou saindo do Santos, ficou apenas 2 meses. Aí eu te pergunto, um cara desse tem condições de fazer um bom trabalho no Vitória? Para mim, tem. Mas o que pesa? Dinheiro, pô. O que pesa é grana. Sabe quanto o Vitória tinha disponível para gastar na temporada? Pois esse olho meu aqui, tem hora que ele dá uma, né, velho? Rapaz, tem hora que eu fico vendo meus vídeos e meu amigo, é difícil, viu? Eu fico usar o olho desse olho aqui, velho. Às vezes, complicado, viu? Desculpa interromper o raciocínio. Mas vamos lá. O Vitória tinha para gastar na temporada toda 17,6 milhões. Para gastar em contratações. Tá? Era o que estava disponível lá no orçamento. O Vitória já gastou 27 milhões. O Vitória já gastou 10 milhões a mais. Ou seja, o Vitória já estourou o que tinha para gastar. Não estou dizendo que o Vitória não tenha mais margem. Não estou dizendo isso. Mesmo porque isso são informações sigilosas lá de dentro.
que não é todo mundo que fica tendo acesso a essas realidades financeiras internas, né? Isso quem sabe é o Fábio Mota, mas que já estourou em 10 milhões já, com contratações que não foram o Gustavo Vieira que fez, e que praticamente a maioria não deu certo, ou quase a totalidade. E aí o Fábio Mota já disse por várias vezes que vai atacar o mercado internacional, mercado sul-americano. Por quê? Porque o mercado interno hoje não é só a questão financeira. Raciocine comigo. Vários jogadores, já tivemos 12 rodadas de Campeonato Brasileiro. 12. Então, a maioria dos bons jogadores já não podem mais jogar por outro clube. Já jogaram 7 vezes pelos seus clubes. Quem não jogou 7 vezes são aqueles jogadores que praticamente entram muito pouco, não são aproveitados. E esses atletas é como se fossem aqueles caras escorados nos seus clubes. Claro que deve ter exceções, aí a gente não pode generalizar. Mas geralmente se o cara que não está ali entrando, não é relacionado, é um cara que, se não tiver uma perseguição do técnico, é um cara que é como se fosse um renegado, né? Vai servir para o Vitória esse tipo de contratação? Jogadores que não ajudaram os outros 19 times irão ajudar o Vitória? Provavelmente não. Por isso o foco é o mercado sul-americano. Mas aí, quando entra o mercado sul-americano, você já tem uma barreirazinha, né? Qual a barreira? Você sai do seu ciclo de convivência. O Gustavo Vieira é um cara bem relacionado. Mas será que ele é bem relacionado lá no Equador? Lá na Argentina? Lá no Uruguai? Lá no Paraguai? Lá no Chile? Lá na Venezuela? No Uruguai? Talvez não. Então, ele vai ligar pro cara. O cara não conhece ele. O que vai fazer valer é o dinheiro. E é justamente o dinheiro que o Vitória já estourou. Em mais de 10 milhões o orçamento. Então, que tem conversas adiantadas, pelo que me informei, tem. Tem coisas já próximas de acontecer. Mas eu tenho certeza que um cara desse aqui, um diretor de futebol desse, ele só não tem ainda jogadores já efetivados, né, pelo menos quem tem conhecimento, né, de forma oficial, porque falta para ele o poder, velho. É o que atrapalha no Vitória. Grana. Então, o título do vídeo, a capa, está o seguinte, né, já podemos criticar? Cadê as contratações? É uma pergunta. E na minha visão, não, nós não podemos criticar e aguardar as contratações chegarem para a gente avaliar o trabalho dele, que deve estar sendo realmente muito prejudicado pela falta de condição do Vitória. Fábio Mota já disse que vai trazer 5 atletas e que sejam 5 para serem titulares. Então eu fiz esse enredo todo para você entender um pouco o cenário e a dificuldade que o cara deve estar passando. Olha quantos nomes importantes ele trouxe para o São Paulo. Olha quantos. Então, um cara que tem... O cara tem trânsito. Talvez não tenha um trânsito tão bom no mercado internacional como tem no mercado nacional. Mas é um cara que falta recurso para que ele possa trabalhar. Claro que quando ele aceitou vir para o Vitória, ele já sabia das condições, ou pelo menos deveria saber. O Fábio Mota tinha a obrigação de dizer a ele: ó, Gustavo, aqui é assim, assim, assado. Vamos nessa? Vamos. Outra questão que precisa ter jogo de cintura, e aí a gente vai saber um pouco mais à frente, porque o Fábio Mota deu entrevista agora, recentemente, o que foi que ele disse? Não, no futebol os jogadores são negociados para 1 ano e meio, 3 anos. Então, meu amigo, liga pro cara e negocia. Ah, é quanto? É tanto.
Bora em 2 anos? Bora em 1 ano e meio? Tem que ser assim. Também tem que arriscar um pouco, Vitória. Não adianta ficar, sabe? Porque se cair para uma Série B, o desastre é muito maior. É muito maior. Só para você ter noção, o Vitória tem um orçamento de 280. Na Série B, quando ele subiu, ele tinha um orçamento de 60. Estamos falando de 220 milhões a menos. Cair é suicídio. Então, todo esforço é válido. Não dá para criticar, mas vamos aguardar que as coisas aconteçam de forma oficial no Vitória, tá, gente? Desculpe o comentário extenso, mas acho que foi importante para dar esse norte. E quando a gente explica, quando a gente mostra os caminhos, a gente acaba também aprendendo muita coisa, né? Fica mais fixado em nossa cabeça. Então é isso. Esse foi o nosso programa de hoje. Eita, quase 20 minutos. Mas muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos aí a qualquer momento aqui no Resenha do Leão. Tchau! Atenção, servidores públicos do estado da Bahia. Eu tenho um recadinho especial para você. Expertise, consultoria em empréstimos consignados. Mesmo para você que diga assim, Marcos, eu tenho margem negativa, não tenho direito a empréstimo. Entre em contato com a Expertise, faça uma avaliação da sua situação e pode ter uma graninha te esperando. Expertise, consultoria para empréstimos consignados. Quick Stop, funilaria e pintura é na Quick Stop. Você que está com o carro batido, amassado, arranhado, precisando daquele trato, meu amigo, é na Quick Stop. E tem mais, viu? Eles são o único lugar em Salvador que fazem transformação de picapes. É isso mesmo. A sua picape modelo antigo, 2018, 19, 20, 21, 22, eles atualizam para o modelo 2025. Procura o Marcelo Nunes, faça o seu orçamento e pode dizer, vindo Resenha do Leão, Marcelo, quero o meu desconto. Quick Stop. B3 Studios. Você que trabalha com digital, é o melhor estúdio para você gravar o seu podcast, gravar a sua sessão de fotos profissionais, gravar um videoclipe. B3 Studios, procura meu amigo Aristóteles. Lá você vai ter uma experiência muito bacana com o digital. Valeu? Vamos nessa! Vai para os Estados Unidos? Então você vai precisar de visto americano. E para isso eu vou te indicar Vinícius Espínola, consultoria em vistos americanos.